respeito a uma certa pessoa, a qual a sociedade via com outros olhos. A Bíblia, nesse texto, não fala claramente se Zaqueu era ladrão, como muitos comentam, né? E até expressam. Mas os publicanos, eles eram rejeitados, em parte, né, dos judeus, porque eles eram cobradores de impostos. E em virtude deles assumirem, né, esse posto diante do governo da época, todos tinham como ladrões, porque muitos eles possuíam poderes aquisitivos, né, bens. Mas Zaqueu, a Bíblia não nos mostra, né, com tamanha conhecimento, né, se Zaqueu era de fato esse ou um dos ladrões, né, mas ele era um dos maiorais dos publicanos da sua época. E mesmo assim a sociedade o olhava, né, com olhares diferentes, né, porque ele era publicano e os publicanos eram mal vistos e tidos como ladrões. Mas ele, sabendo que Jesus haveria de passar naquela região de Jericó, ele teve a curiosidade de saber quem era Jesus, sem dúvida alguma, saber também dos seus feitos, porque eu não tenho dúvida que ele sabia, né, e ouvia, né, dos milagres que eram feitos por Jesus. E ali ele foi, mas algo, né, de inusitado aconteceu nessa história, porque por onde Jesus andava, multidões o acompanhavam, o aglomeravam, em busca de algum benefício, né, digamos, alguma cura, algum milagre. Mas Zaqueu, ele se destaca nessa história, né, como um homem de pequena estatura. E ele resolveu subir em uma árvore que era muito comum naquela região daquela a qual ele morava, né? E é uma planta comum, né, na região da Ásia, principalmente na África. E esse sicômoro, né, ou pé de figo, figueira, né, como diz na sua tradução, ela não era exatamente a figueira a qual muitos usavam, né, do seu fruto, usufruía do seu fruto. Era uma figueira brava e não tinha utilidade. Mas mesmo assim ele subiu naquela árvore para olhar e ver Jesus. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que ele queria ver Jesus, saber quem era Jesus. E muito antes dele subir naquela árvore, Jesus já sabia quem era ele. Aleluia. E isso nos desperta algo muito interessante, meus irmãos. Porque muito antes de nós buscarmos a Deus e sabermos quem é Deus, Ele já sabe quem é nós. E os textos sagrados nos falam claramente, porque antes, né, falando ali o próprio Deus para Jeremias, muito antes, né, de que Jeremias viesse ao mundo, Deus já conhecia Jeremias. E consequentemente Deus também conhece, não somente Jeremias, como conhece os mais de 7 bilhões de pessoas existentes nesta terra. Louvado seja Deus. Ele sabe das tuas dores, Ele sabe das tuas necessidades, das tuas aflições. Louvado seja Deus. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe de tudo. Antes de que venha no teu pensamento, aleluia, aquilo que você queira expressar para Ele, Ele já sabe do que você está precisando e querendo. E o interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós vemos que Zaqueu, ele sendo ali reconhecido por Jesus, muitas pessoas murmuravam, muitas pessoas ali olhavam para ele e diziam: mas como que Jesus, como que o nosso mestre, o homem santo, digamos assim, vamos fazer essa colocação, um homem como Jesus, santo, puro, um homem perfeito sobre esta terra, um homem que não se acha nenhuma falha, um homem que é provado e sempre diante das suas provações ele consegue resistir, um homem que alguém chega para ele e diz: Senhor, estou aqui, quero uma cura, e ele estende as mãos e diz para aquela enfermidade: saia desse corpo. Louvado seja Deus.
expulsa demônios e assim por diante, há de chegar até Zaqueu e dizer: hoje eu vou pousar, hoje convém estar na tua casa. Observe bem, meus irmãos, que a palavra de Deus nos diz claramente que ele não queria somente entrar na varanda, como diz o ditado popular, ou chegar à porta da casa de Zaqueu. Não, ele queria entrar na casa de Zaqueu. Louvado seja Deus. Por que ele queria entrar na casa de Zaqueu? Porque a palavra de Deus diz claramente que o Senhor Jesus veio, na verdade, nesta terra para cumprir a missão, e essa missão foi de salvar, de resgatar o homem pecador da sua situação de pecado, a qual se encontrava também Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que os religiosos não entendiam, por isso que as pessoas de sua época não compreendiam, por isso que as pessoas da sua época não entendiam Jesus, porque Jesus trabalhava ao contrário do que se pensava a religião, do que se pensava as autoridades da época, porque Jesus sabia claramente da sua missão na terra, aleluia, que era exatamente separar um povo, e para separar esse povo havia uma necessidade grande dele se manifestar como Filho de Deus e morrer na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade, sem exceção de ninguém. Aleluia. Porque a palavra de Deus nos fala claramente em João 3,16, que para mim é o versículo chave de toda a Bíblia, que Deus amou o mundo, não o mundo cosmo.